Essa canção, uma frase me chama muito a atenção, que fala que distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. A gente canta essas coisas e traz isso para a nossa vida e se torna tão, às vezes, superficial a gente falar isso para Deus e não procurar viver isso que a gente fala para Deus. Então, para quem gosta de aula, o tema da minha aula é: você está salvo? E essa é a pergunta que eu quero fazer a cada um de nós hoje aqui de manhã. Você está salvo? Certa vez alguém me fez essa pergunta e eu não sabia responder sobre o que significava ser salvo. O tema salvação é o tema principal de toda a Bíblia. Você vai ouvir essa palavra em todos os livros da Bíblia. A Bíblia afirma que a salvação vem do Senhor. Quando Jesus foi concebido, a Maria, lá no ventre de Maria, o anjo falou para ela: olha, esse menino vai ser o Salvador do mundo. Um anjo falou isso para Maria. E Salvador e salvação caminham juntos. O papel do Salvador é salvar. Mas a pergunta que vem em seguida é: do que nós realmente precisamos ser salvos? Do que eu e você fomos salvos? Que a salvação, amigos, irmãos, está relacionado com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro. Salvação é algo muito sério. Não é uma brincadeira. Alguns brincam com Jesus. Tratam Jesus como uma coisa qualquer. Fazem piada com o nome de Jesus. Usam o nome de Jesus em vão. Se Ele é o nosso Salvador e nós acreditamos que Ele é o nosso Salvador, do que nós realmente precisamos ser salvos? Vamos para o livro de Jonas, capítulo 1. Eu espero essa manhã, por meio da palavra de Deus, por meio das minhas palavras, por meio dos meus gestos, por meio do meu coração, transmitir a você essa convicção, porque nossa igreja, antigamente, nós acreditávamos que era a única igreja que era salva. E por causa disso, nós tínhamos uma urgência tremenda de salvar os perdidos. Nós mudamos, nós acreditamos que existem outras igrejas, que existem pessoas salvas em outras igrejas, mas, por causa de a gente saber disso, podemos perder a urgência de salvar. Podemos perder também o valor da salvação. Em Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3, vamos ler juntos. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa manhã ter compreensão, entendimento, convicção da nossa salvação e também no que isso implica
na nossa vida com o Senhor e com o mundo. Porque um dia alguém fez essa pergunta para nós, se éramos salvos. E por causa da sua graça, seu amor, sua bondade, sua fé em nós, respondemos pelo mover do teu Espírito em nós, de que não éramos salvos. E o Senhor nos mostrou, através da vida dos irmãos, através das Escrituras, o valor da salvação, a preciosidade de ter uma vida verdadeiramente livre, uma vida com propósito, uma vida que glorifica ao Senhor aqui nesse mundo. Ajuda cada um de nós, essa manhã, a aprender com a vida do profeta Jonas, que o Senhor o escolheu para ser um mensageiro da salvação, mas por não compreender, fugiu da missão. Mas o Senhor, com sua paciência e amor, trouxe de volta. Restaura aqui os corações que estão fugindo da missão. A missão de anunciar o amor de Cristo, o Evangelho, para todo homem, para toda mulher. Pedimos a sua bênção essa manhã. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Bom, nós vemos Deus chamando Jonas. Olha, Deus chamou cada um de nós aqui para algo. Deus te chamou e me chamou. E Ele dá uma direção bem específica para Jonas. A missão de Jonas é uma missão bem desafiante. Olhando aquele mapa ali da igreja, aqui no estado de São Paulo, e a grande São Paulo tem várias cidades, vários lugares ali que ainda não tem uma bolinha daquela. Eu não sei como você se sente em relação a isso, mas eu sou um sonhador e eu quero que aquele mapa lá um dia fique coberto de bolinha, de igreja em cada região dessa cidade, desse estado, porque é isso que Deus nos chamou para fazer, para ser um mensageiro da salvação. E por ser uma missão bem desafiante, eu fui estudar Jonas. Jonas aparece pela primeira vez na Bíblia em 2 Reis, capítulo 14. Você não precisa ir lá. Ele é contemporâneo do rei Jeroboão II. E Jonas é um pregador, e o que ele prega acontece. Está lá escrito no 2 Reis, capítulo 14. E por que Deus deixa um livro sobre a vida desse profeta? Na Bíblia. E é interessante porque Nínive, a cidade de Nínive, foi fundada por Nimrod. Quem é Nimrod? É um homem cruel, sanguinário. Ele é bem semelhante a Nabucodonosor. Ele pega os inimigos e manda matar, corta a cabeça. Quando ele atacava uma cidade, ele cortava a cabeça de todos os seus inimigos que faziam parte da liderança e deixavam pendurado na porta da cidade para o povo todo ver e ficar morrendo de medo desse Nimrod. E esse povo é um povo cruel, um povo sanguinário, um povo orgulhoso, um povo idólatra. E Deus, não de pedir para Jonas ir pregar ao povo de Israel, pede para Jonas ir justamente para Nínive, uma cidade que era um povo pagão. Por isso que ele tem medo. E aí qual é a decisão que ele toma? Fugir. Ele toma uma decisão de fugir. Olha que interessante, Sofonias capítulo 2, vamos ler essa escritura. Versículo 13 a 15. Isso é o profeta Sofonias, falando sobre Nínive. Deus levantará a mão contra a Síria no norte,
ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto onde não existe água. Rebanhos de ovelha e todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade. Corujas pousarão nas ruínas das casas, e piarão nas janelas, e corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Toda a madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa, que se gabava do seu poder, dizendo: não há outra cidade tão poderosa como eu. E ela vai virar um deserto, o lugar onde moram animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. Esse é o lugar que Jonas tem que ir pregar a mensagem. A história de Jonas, as experiências de Jonas e as façanhas de Jonas trazem lições profundas para cada um de nós hoje aqui de manhã. Ao saber de tudo isso, Jonas decide fugir. Eu vou trazer um mapa agora, a imagem de um mapa aproximado do que Jonas fez. A viagem de Jonas de Jope até Tarsis, aproximadamente é 3.000 quilômetros. E de Jope até Nínive, 800 quilômetros. Então o que Jonas faz? Pega o caminho maior para fugir de Deus. Mas assim às vezes é na nossa vida. E Deus chama a gente para ir para Nínive e a gente vai para Tarsis, para longe do Senhor, para longe do povo de Deus, para longe do convívio. Ele era um pregador, ele é um mensageiro, ele teve a ideia: olha, se eu ficar nessa cidade, alguém vai me culpar, vai me acusar que eu não estou fazendo o que Deus me pediu. Então sabe o que eu vou fazer? Vou comprar uma passagem, isso é a mente dele trabalhando. Eu vou fugir para bem longe, e Tarsis é uma cidade que é cercada pelo mar, então é uma cidade maravilhosa. É o nordeste lá da terra onde Jonas foi. Aquelas praias lindas. O povo de lá que se vire para resolver o problema de Nínive. Jonas foge de sua missão, mas ele está fugindo é de Deus, não é da missão. Irmãos, deixa eu falar para vocês e amigos. Primeira coisa, é impossível fugir da presença de Deus. É impossível. Segunda coisa, que eu quero deixar bem claro para cada um de nós que se considera um cristão salvo. É impossível fugir do propósito de Deus. Deus tem um propósito. Você pode arrumar qualquer propósito na sua vida. Tem alguns que o propósito da vida dele é jogar futebol. A Copa do Mundo está rolando aí, tem gente que viajou para a Rússia, do mundo inteiro. Gente que guardou dinheiro talvez durante anos, para chegar agora a fazer a viagem dos seus sonhos. Talvez o propósito da sua vida hoje é sua faculdade, seu trabalho. Talvez o propósito da sua vida é seu casamento. Você vai casar, você quer ficar noivo. Talvez o propósito da sua vida hoje é ganhar dinheiro. E o propósito de Deus, de anunciar a mensagem de salvação. Isso está queimando dentro de você, está pegando fogo dentro de você, porque Jesus falou: eu vim para salvar o perdido. O que queimava no coração de Jesus era isso. Ele sabia bem claro qual era o propósito de vida dele. Ele tinha bem claro do que ele deveria fazer. E outra coisa que eu acho que é impossível é entendermos os mistérios de Deus.
em nossas vidas e na história da humanidade. Eu não sei porque Deus pediu para Jonas ir para Nínive, mas deixa eu falar para você. A mensagem de Deus no livro de Jonas não tem a ver com o povo de Nínive, tem a ver com o próprio Jonas. São 4 capítulos. Primeiro, Jonas vira as costas para Deus. Segundo capítulo, Jonas ajoelha diante de Deus. O terceiro capítulo, Jonas fica de pé e vai pregar a mensagem em Nínive. E o 4º capítulo, Jonas senta e fica amargurado. Porque as pessoas se arrependeram. E esse era o real motivo que ele não queria ir para Nínive. Que ele queria que Deus destruísse aquele povo. Ele não estava pensando no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Quantas vezes eu já pensei isso? Eu não sei, você já orou para que Deus destruísse alguém? Eu já. Sou bem sincero. Meus inimigos, eu já fiz isso no trabalho. Deus destrói essa pessoa, está me dando muito trabalho, tira ele do meu caminho. Mas não é esse coração. Mas Deus, pelo seu amor e sua misericórdia, voltando lá para o livro de Jonas, o que acontece? Eu vou dar um resumo do primeiro capítulo. Jonas, então, toma o navio, ele entra do navio, sabe para onde ele vai? Para o porão do navio. Sabe o que ele vai fazer no porão do navio? Dormir. E aí Deus envia a Bíblia fala que Deus envia uma tempestade. E ele está lá dormindo, os marinheiros estão tudo desesperados, a gente vai morrer e começa a jogar as cargas do navio fora. E aí, tem alguém aqui que é responsável por isso? Isso é o chefe do navio perguntando, olha, tem um sujeito que está dormindo lá embaixo, que talvez seja ele, chama ele aqui. Aí chamaram Jonas, ele fala, olha, essa tempestade está acontecendo por minha culpa. Porque eu estou fugindo do Senhor. Os homens ficam apavorados com isso. E sabe o que os homens falam para ele? Ore ao seu Deus para ele nos salvar. E aí, Deus acalma a tempestade. Mas tem algo que é estranho. Deus pede para que Jonas seja jogado no mar. Em Jonas 1, versículo 17, olha isso aqui. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aqui nós vemos o amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus na vida de Jonas. E sabe o que vai ajudar Jonas? É um peixe. Engole o sujeito. Às vezes Deus manda os peixes na nossa vida. Eu acredito que nesse momento que Jonas é engolido pelo peixe, será que ele estava preocupado com a salvação das pessoas lá em Nínive? Ele estava preocupado com a salvação dele mesmo? Claro que não. Ele não estava entendendo o que era a salvação. Em vez de correr para Deus, ele corre de Deus. E aí ele se quebranta. No capítulo 2, vamos ler, do versículo 1 até o versículo 9. Ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor, Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu me ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo.
As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor. E a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Essa frase, a salvação vem de Deus, que é a oração de Jonas, aí ele reconhece a sua condição espiritual. Ele era um profeta de Deus, mas ele não estava vivendo como um profeta. E é interessante que salvação não tem a ver naquilo que o homem faz para Deus, mas o que Deus faz para o homem. Tudo no livro de Jonas é Deus mostrando o poder, é Deus mandando a tempestade, é Deus mandando o peixe. E aí depois é Deus ordenando o peixe vomitar Jonas. Qual é o papel de Jonas aqui? Qual é o nosso papel como homens e mulheres de Deus? Ele reconhece seu egoísmo, sua indiferença, seu preconceito, seu medo de morrer. O que está em jogo aqui é a salvação de Jonas. Talvez você hoje, irmão ou irmã, você está passando por uma situação bem difícil na sua vida. Você talvez está deixando de acreditar na Bíblia. Talvez você está deixando de acreditar em Jesus. Talvez você tenha deixado de orar. Você tem deixado de ler sua Bíblia. Você tem deixado de compartilhar a sua fé. Você tem deixado de ir às reuniões das suas igrejas em casa. Você tem deixado de ter parceria com outros irmãos. O mandamento é amar uns aos outros. Você tem perdido todos esses valores. Você vem à igreja a cada domingo, você ouve uma mensagem, outra mensagem, mais outra e mais outra, e talvez seu coração esteja endurecido. A palavra já não está mais cortando você. Eu já passei épocas assim na minha vida, que eu fiquei orgulhoso com Deus, que eu fiquei pensando mais no mundo do que em Deus. E Deus me amando, me cercando de amor, enviando as pessoas para me falar, para me ensinar, para me corrigir, para me mostrar o caminho. E eu lá, endurecido. Na oração que ele faz, aí no versículo 2, ele fala sobre a segunda parte. E tu me respondeste do fundo do mundo dos mortos. Sabe onde é que ele está? Ele está espiritualmente morto. Ele está vivo, mas espiritualmente está morto. Tem muita gente que está vivo aí fora, está fazendo um monte de coisa. Está cantando, está jogando bola, está investindo dinheiro, está se divertindo, está viajando, está comprando, mas espiritualmente, você olha para a pessoa, você conversa com ela, 10 minutos que você passa, se você é um pouco espiritual, você vai ver o que sai do coração da pessoa. Você fala, Deus, obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de poder mudar isso, que eu também era assim. Sem conteúdo. Sem Deus a vida é vazia.
Sem Deus a vida não tem... Olha, você quer desperdiçar a sua vida? Fuja de Deus. Você quer fazer sua vida valer a pena? Se apegue a Deus, se apegue a esse livro de todo o coração, porque o homem e a mulher que se aproxima do livro de Deus muda de vida. Ame as Escrituras, ame Jesus, ame as pessoas, ame anunciar o reino de Deus. Você que é casado, seu casamento, você deve brilhar para que você possa influenciar outros casais que estão passando por dificuldades. Você que é solteiro, tem solteiros que estão cheios na mente deles, usando drogas, chafurdando sua vida com a droga, sem nenhuma esperança. 2 semanas atrás, 2 personalidades americanas cometeram suicídio. Um foi um cozinheiro da Masterchef famoso, Antônio Bourdain. Tinha 61 anos esse cara. Era rico, famoso, era casado, tinha uma filha de 11 anos. Ele foi fazer um congresso na França, lá em Paris. Ele não estava bem, ele estava com um problema de depressão. Ele pegou o cinto do roupão do hotel que ele estava hospedado e se enforcou. O que leva um homem rico, famoso? Ele era um cara bonito, que tem uma família, a cometer isso? Isso dá um nó na minha cabeça. A outra personalidade era uma estilista chamada Kate Spade, 53 anos. O casamento dela terminou, o marido a abandonou, ela não aguentou a pressão, ela se suicidou também. Se enforcou também. E eu fui estudar isso a fundo. Por ano, nos Estados Unidos, existe mais de 40 mil pessoas que cometem suicídio. É a nação mais rica do mundo, mais poderosa. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer conhecer os Estados Unidos, todo mundo quer viver nos Estados Unidos. Olha, presta bem atenção sobre isso. É a Tarsis da atualidade. Não tenho nada contra os americanos, os irmãos lá estão pregando o evangelho, mas a gente tem como referência esse país. Tem gente que baba de falar dos Estados Unidos. Ah, que nos Estados Unidos a coisa é assim. Ah, que nos Estados Unidos... Mas por que lá as pessoas estão se matando tanto? Mas Jonas, na verdade, está cometendo suicídio espiritual. No versículo 4, pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver teu santo templo. Sabe a coisa mais difícil para um homem, para uma mulher, é viver longe da presença de Deus. Quando fala presença de Deus, nós todos aqui estamos na presença de Deus, que Deus vê todas as coisas. Mas existe um outro nível de relacionamento com Deus que nos leva mais fundo à presença dEle. Era o nível de Jesus, de Paulo. Homens e mulheres de Deus que iam mais fundo, que saiu da superfície e vai mais fundo em Deus. Eu quero ter experiência, eu quero falar com esse Deus, eu quero ouvir a voz desse Deus, eu quero ser um instrumento desse Deus. Eu não quero ficar vivendo pela fé dos outros, eu quero ter minha própria fé. Porque eu sei quem é esse Deus. O que significa salvação? Alguns, para serem salvos, infelizmente vão ter que experimentar o fundo do poço, o abismo espiritual. E eu, pensando nesse livro, pensando em Jonas, o que eu vejo em tudo que Deus faz aqui
é a graça de Deus abraçando Jonas. A graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus por esse homem. Que Deus seja assim comigo também. Sem Deus na nossa vida, só existe escuridão, vazio e morte. No versículo 5 ele fala: as águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas enrolaram na minha cabeça. Sabe o que é que a vida sem Deus? É viver assim, sufocado, agoniado. Viver sem Deus é gente que não tem paz, que nada está bom. Essa vida sem Deus gera uma insatisfação. E isso aqui é a oração dele. Ele está sendo bem sincero com o que ele está falando com Deus. Eu estou vazio, eu estou morto espiritualmente, eu estou endurecido, eu estou longe da tua presença. Não é aquela oração que a gente às vezes tem por obrigação. É coração derramado. Eu quero orar assim. Ele desceu para o fundo do poço, porque ele percebeu sua insignificância diante de Deus. Ele percebeu sua fragilidade da vida. E aí ele reconhece a importância da salvação. No versículo 7, isso é a oração de Jonas. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou ao teu santo templo. Olha, infelizmente, alguns de nós só lembram de Deus quando as coisas estão piorando. Ai, ora por a minha família, ora pelo meu filho, ore pelo meu casamento, ore. E antes? Estamos orando. Irmãos, é sério esse negócio da oração. Orar é derramar-se diante de Deus, é se humilhar diante dEle, é deixar Ele agir em nós. Nós oramos não para Deus fazer as coisas, nós oramos para Deus mudar a gente. Um homem e uma mulher de oração vai fazer a diferença nesse mundo. Vai ter impacto espiritual. A oração traz alegria, a oração traz segurança, a oração traz a fé, a oração traz a coragem. A oração traz a realidade dos fatos. A gente não fica vivendo no mundo da fantasia. Tem uma escritura em Joel que eu gosto de citar para alguns irmãos que são jovens. A Bíblia fala assim: os velhos terão visões e os jovens sonharão. Amém? Isso é fruto de quê? De uma oração, de homens de visão. Eu quero ser esse homem que tem visão. Não só a visão pessimista da coisa. Olha, o Brasil está difícil. Se você entrar nessa de ficar só achando que está difícil, é a realidade dos fatos. Mas você tem visão pelos jovens dessa igreja, você tem visão pela vida sua, você tem visão pelo seu casamento, você tem visão pela vida dos seus filhos. Vocês que são mais velhos. Ontem eu completei 57 anos. Metade da minha vida eu vivi no mundo. A outra metade eu vivi no reino de Deus. Eu fiquei comparando as duas partes, o antes e o depois. E olha que antes, alguns de vocês já conhecem, eu fui um cara muito doido. Eu fazia cada loucura em busca de emoção, de aproveitar a vida, de dar um sentido.
Aí quando me apresentaram o evangelho, falaram, olha, agora você vai ser um discípulo de Jesus, um homem que vai e está disposto a ir a todos os povos e pregar a mensagem. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu estava procurando. Mas você é esse tipo de homem? Eu falei, eu não sou, mas eu quero ser. Talvez você esteja como Jonas, fugindo para Tarsis, em busca de refúgio, de paz. Mas você precisa de uma Nínive para você ser restaurado. Qual lugar que você quer ir? No versículo 8, Jonas cai na real. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Quem que deixou de ser fiel a Deus? Ele mesmo. E há muita idolatria no coração da gente às vezes. Idolatria às vezes é algo muito sutil. Sabe o que é uma idolatria? É tudo aquilo que a gente valoriza mais do que Deus na nossa vida. É uma mulher, é um emprego, é meu jeito de ser, é meu trabalho, é meu namoro, é meu carro, é minha casa, é minha família. Ídolo, às vezes, é algo sutil. É meu grupo de rock, é meu time de futebol. Havia no coração de Jonas um sentimento de revolta contra o povo de Nínive, porque ele queria que Deus destruísse aquele povo. O sentimento que ele tem é parecido com o sentimento de Pedro, quando Deus, por meio de uma visão, mostra a Pedro que ele tem que pregar o evangelho para Cornélio, em Atos capítulo 10. E Pedro fala, não, mas ele é impuro, ele é romano, eles estão matando a gente, como é que a gente vai lá pregar o evangelho? Só os judeus que tem que ouvir. Não, você tem que ir lá. Nós somos, às vezes, extremamente preconceituosos sobre pregar o evangelho para certos tipos de pessoa. Eu luto com preconceito. Para Jonas, os ninivitas eram pagãos e não mereciam ser salvos. Ainda hoje há muita idolatria sendo praticada. Muitas pessoas colocam pôsteres dos seus ídolos em suas casas, adesivos em seus carros, tatuagens sobre seu corpo dos seus ídolos. E alguns se enchem de drogas, porque não querem encarar a realidade da vida, querem viver no mundo superficial. Muita gente. Eu fiquei pensando, por que há tanta guerra de tráfico no Rio de Janeiro? Quem que usa cocaína? É gente pobre? Não. Quem usa cocaína é os ricos do Leblon, de Ipanema, de Copacabana. Quem consome cocaína é gente que tem dinheiro, é gente famosa. Sabe quando vai acabar essa guerra? Nunca. Por quê? Porque a própria pessoa vai em busca daquilo para satisfazer o vazio que ela tem dentro dela, que somente Deus pode preencher. Eu poderia falar a manhã inteira aqui de idolatria. Gente que vai para shopping center gastar dinheiro. Gente que vai para academia para ficar com o corpo perfeito. Porque quer chamar a atenção.
Tem vários tipos de idolatria. Irmãos, é assim, para terminar aí nossa mensagem. No versículo 9, Jonas cai em si, que ele reconhece quem Deus é e quem é Ele. E isso eu quero encorajar você. Se você é esse tipo de pessoa, que está vazia, que está com medo, que está fugindo do propósito, fugindo da missão, a coisa mais importante na sua vida é Jesus Cristo. A coisa mais importante da sua vida é o propósito de Jesus Cristo. As coisas mais importantes na vida a gente pode resumir em 5 dedos da nossa mão. Primeiro é nosso relacionamento com Deus. Segundo é o nosso amor ao próximo. Terceiro é o nosso avançar o reino de Deus, que envolve o amor ao próximo. Essas são as coisas mais importantes da vida. Não é trabalho, não é ganhar dinheiro, não é casar, não é ter filho, não é viajar. Tudo isso vem no pacote, mas as coisas mais importantes são essas. E você tem que ter convicção disso. Olhando para a vida de Jesus. Jonas, em oração, fala assim: eu cantarei louvores e eu te oferecerei sacrifícios. E cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Sabe, a salvação começa em Deus antes da fundação do mundo. A salvação, como eu falei, envolve o nosso passado. E hoje, nosso presente, estamos sendo salvos. E lá no futuro, seremos salvos. Que há uma caminhada. Todos os acontecimentos na vida do profeta Jonas fazem parte de um plano maior. Deus é soberano em todo o livro. E é interessante que Deus envia uma tempestade para um peixe engolir Jonas. Aí no versículo 10, olha que interessante. Jonas 2:10. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Sabe o que é esse vomitar? Eu associei ao batismo. Agora você pode ir. Às vezes a gente vai ter que ser vomitado para sermos restaurados. E para concluir, vamos ouvir o que Jesus falou de Jonas, Mateus capítulo 12, versículo 38. Então, alguns mestres da lei, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que eu faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados, quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Quem que é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Será que nós devemos levar a sério o que Ele pediu para cada um de nós fazermos? Deus é Senhor e soberano com Jonas.
ressuscitando ele, a fé dele. Irmãos, amigos, devemos deixar Deus conduzir nossas vidas. Oremos. Pai, muito obrigado pelas experiências de Jonas. O Senhor amorosamente o cercou de coisas estranhas para nós. Mas o Senhor é soberano em tudo o que o Senhor faz. O Senhor chama Jonas para pregar a mensagem e ele foge. O Senhor ordena um vento e vem a tempestade. Jonas é jogado no mar. O Senhor envia um peixe para engolir ele. É estranho isso. Dentro do peixe ele ora e ele ressuscita do mundo dos mortos. E olhando para a vida de Jesus, ele fala de Jonas como alguém que fez depois o que o Senhor pediu. Ajuda-nos a ter esse coração de sempre colocar o Senhor como a coisa mais importante da nossa vida, a missão do Senhor, a mensagem de anunciar o reino de Deus. E aquilo que foi estranho para nós, que a gente confie no Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.